Então, doutor Francisco, o doutor Aor concorda, esposou, não disse textualmente, mas se presume pela defesa que fez com a jurisprudência recentemente emanada do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que ela vem a proteger a sociedade, indubio pro societatis, e, além de tudo, responde a um anseio da própria sociedade de busca, inclusive tem a ver com o painel de hoje de manhã, da lei anticorrupção. Enfim, qual é o entendimento de Vossa Excelência a esse respeito? Primeiro, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de saudar os que compõem aqui a mesa, a nossa mediadora, a doutora Ana Cristina Ferro Blasi, uma advogada de sucesso, conhecida entre nós, que também hoje ocupa relevante função junto à OAB do nosso Estado. Também meu querido amigo, já de muitos anos, de muitos congressos, de muitos encontros, Rui Samuel Espíndola, o doutor Aor Stefano Miranda, que eu já conheço de nome, já há muitos anos. Cheguei em Joinville um pouco depois que Sua Excelência saiu de lá, isso há mais de 20 anos atrás, e temos um grande amigo em comum, que é o Dr. Roberto Lepper, sabe disso. E apesar de, talvez, eu acho que eu já lhe citei uma vez, eu estava pensando aqui, teve uma vez que eu vi um parecer seu, eu acho que eu já lhe citei. Então, eu vou tentar procurar para lhe provar isso depois, né? E queria saudar também aqui também meu querido amigo, desembargador César Abreu, né, que, não há dúvida nenhuma, todos nós sabemos, eu sempre recordo isso, quando lá no início se discutia ainda a respeito das ações judiciais para a garantia de direitos fundamentais, dentre eles direitos à saúde, de forma muito responsável, Sua Excelência foi um dos primeiros, aqui como juiz da Vara da Fazenda Pública, que começou, aos poucos, a apontar, a sinalizar a necessidade de acolhimento dessas pretensões, até que se moldou um sistema extremamente interessante no nosso estado aqui de Santa Catarina, que depois ele, como desembargador, também muito contribuiu para isso, com padronização de procedimentos e tantas outras questões. Saudar os eminentes advogados que estão aqui, e advogadas também, acadêmicos, pessoas interessadas nesse assunto. Eu tenho um posicionamento já claro, já publicado, aliás, por decisões a respeito desse assunto. Eu não consigo, tentei, mas eu não consigo encontrar motivação para concordar com a posição do Superior Tribunal de Justiça adotada nesse recurso especial. Isso porque eu não consigo visualizar tutela de evidência nessa situação. Primeiro que a maioria ali na construção da decisão foi uma maioria de 8-5, se não me falha a memória, né? Um tanto quanto apertada por um tema de grande relevância. Eu acho que essa decisão também ela não conseguiu, ela não vai ser difícil, né, sustentar essa decisão no sentido de tentar abarcar todas as situações dentro da lógica do 543C do Código de Processo Civil, que é a de pacificar a questão em torno disso e evitar a repetição desnecessária de recursos, justamente porque nós estamos próximos do novo Código de Processo Civil. E se nós formos buscar, e nessa minha primeira intervenção eu vou ficar só com esse argumento, se nós formos buscar no novo Código de Processo Civil o tratamento das tutelas de urgência e das tutelas de evidência, nós vamos encontrar o quê? O artigo 306, ele diz que, do projeto, pelo menos na versão que eu tenho, né, que eu baixei do site do Senado, que hipótese de tutela de evidência será concedida, aspas, independentemente da demonstração de perigo da demora na prestação da tutela jurisdicional. E aponta 3 situações. Uma, abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 2. Alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. E 3. Quando se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental, adequada do contrato de depósito, caso que será decretada ordem de entrega, etc, etc. Pois bem, essas hipóteses, primeiro, eu penso que nenhuma das 3... fecha com a situação apresentada nesse julgamento repetitivo, ou seja, para afirmar que ele é uma tutela de evidência, né? E em segundo, que o novo Código de Processo Civil, ele mesmo
respeitando o princípio da legalidade, exclui expressamente a necessidade de demonstração do perigo imóvel, o que não faz a Constituição e não faz a Lei de Improbidade Administrativa no dispositivo que dela trata. De modo que eu acho que, e claro, trata-se de um projeto, mas todos nós sabemos que esse projeto está sendo considerado, ele é considerado não efetivamente algo com grandes inovações, mas sim algo que didaticamente vai ajudar muito o desenvolvimento do processo civil no direito brasileiro, porque ele é extremamente didático, né? Didático ao ponto de descer a esse detalhe aqui quando trata dessa questão, algo que está sendo construído pela doutrina. De modo que por essa brevíssima razão, eu não consigo visualizar, eu justifico com isso, que não consigo visualizar essa possibilidade quando se trata de um pedido de bloqueio de bens em relação a isso. Claro que aqui não se trata de uma guerra, e é possível, e todos nós aqui sabemos disso, uma guerra de bonzinhos contra mauzinhos, né? Não se trata aqui de quem gosta do Estado e quem não gosta do Estado. Mas o fato que nós não podemos esquecer é que a Constituição, ela traz a garantia justamente contra o quê? Contra o poder arbitrário do Estado. Nós não podemos negar que, por vezes, o Estado extrapola o poder, o exercício do poder. E nessas medidas aqui, o que muitas vezes se assiste é justamente uma grande preocupação com o ingresso, uma grande preocupação com o bloqueio inicial e uma grande despreocupação com a produção da prova. Porque o problema da produção da prova é que julgar de modo antecipado, isso aqui eu falo isso aqui abertamente, julgar antecipadamente. Alguém já viu julgar processo crime antecipado? Dá para julgar ação civil pública antecipada, sem produção de prova? É impossível. Ainda mais quando nós sabemos que, para usar a expressão da Presidente da República, os malfeitos, né, não são feitos às claras. São feitos de modos disfarçados. É preciso de perícia, é preciso investigação. Né? Então, por essas brevíssimas razões, eu fico com a compreensão de que aqui é uma hipótese, sim, de tutela de urgência e não tutela de evidência. Doutrinariamente, eu não vejo como. Doutor Francisco. Vossa Excelência, não imagina o alento que nos traz a nós, advogados, e aos agentes públicos que aqui se encontram, com toda certeza. Porque realmente me parece que esse é o entendimento de todos nós. E vindo de Vossa Excelência, para nós é realmente um alento. Desembargador César Abreu. Temos aqui já um resumo dos posicionamentos. O doutor Francisco, ele não concorda com a posição do STJ, deixou claro, e me parece que um bom resumo é no sentido de dizer que não é possível o poder sancionatório do Estado se antecipar a toda a instrução e a produção de provas. Então, eu gostaria de ouvir a sua palavra e a sua intervenção a respeito disso. Bom, primeiro, meu cumprimento à mesa, em especial à doutora Ana, que de todos nós conhecidos, nós sabemos da competência e temos uma admiração muito grande por Sua Excelência, a advocacia, vem de uma família também vocacionada por direito, né? Então é uma honra muito grande participar de uma mesa presidida por Vossa Excelência. Quero cumprimentar também o doutor Rui Samuel Espíndola, né, que é um advogado combativo, frequenta o nosso tribunal recorrentemente e tem também toda a nossa admiração e o nosso carinho. O doutor Arro, não conheço assim de ter a oportunidade de convivência, mas o conheço evidentemente pessoalmente, conheço de nome e sei toda uma trajetória que Sua Excelência tem de carreira que dignifica o Ministério Público do nosso Estado. E penso que ele fez uma colocação muito interessante, né? Nós estamos aí vivendo, essa lei é de 92, é uma lei nova, queira ou não queiramos, é uma lei nova, né? E ela precisa ser desafiada a cada momento para que nós possamos efetivamente dar o rumo que ela deve ter em relação às coisas que dizem respeito à probidade administrativa. Quero cumprimentar também o desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho, né? Neto. Se tirasse o neto e colocasse o filho, nós teríamos outra figura aí espetacular, né, carismática e querida de nós todos, ex-presidente do nosso tribunal, que foi o seu pai,
e que aproveita aqui também para render a homenagem. Vossa Excelência saiu melhor do que a encomenda, como diria aqui o nosso manezinho da ilha. Eu tenho assim um orgulho muito grande de conviver com Vossa Excelência e ter tido a oportunidade de partilhar o conhecimento de Vossa Excelência nas nossas sessões do Grupo de Câmara de Direito Público. E os senhores aqui estão sendo brindados com a participação não apenas de um magistrado, mas de um professor também. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Quero agradecer, é a primeira vez que eu participo de um debate desse e aí o nervosismo toma conta, mas eu gostaria de agradecer o Instituto de Direito Administrativo, pelo convite que fez, o Instituto aqui do Tribunal de Contas. Acho que nós estamos numa casa que é bem propícia a esse debate, uma casa também que orgulha Santa Catarina. O nosso Tribunal de Contas, ele é conhecido e reconhecido, em todas as instâncias. E até para agregar alguma coisa, diria que essa questão da indisponibilidade de bens, ela é prevista também na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Lá está previsto a indisponibilidade de bens. E no Tribunal de Contas do Estado, pelo que eu sei, não tem a disponibilidade, mas tem a figura do arresto. E se nós formos ver aí na questão dos bloqueios de bens que está previsto na Lei de Improbidade Administrativa, nós temos a hipótese da indisponibilidade de bens e temos a hipótese do sequestro. No 7 a indisponibilidade e no 16 o sequestro, que a doutrina diz que na verdade é o arresto, está mal colocado ali a figura. E aí vem de encontro ao encontro que a eminente doutora Ana colocou, se não haveriam outras medidas ou outros instrumentos, talvez menos traumáticos, e menos impactantes, que pudesse atender ao interesse público de ter preservado ou garantido uma futura execução em eventual ato de improbidade que tenha gerado, perda patrimonial para o Estado, seja por enriquecimento ilícito ou dano propriamente ao erário. E penso que sim, que existe uma série de medidas que estão colocadas à mão dos juízes e dos próprios advogados, buscando mudar uma indisponibilidade por uma outra figura. Penso que o Superior Tribunal de Justiça, entrando agora propriamente na conversa, o Superior Tribunal de Justiça, ele na verdade construiu essa solução agora em recurso repetitivo, consolidando uma tendência que já se mostrava lá no Tribunal Superior, de prestigiar a tutela de evidência em detrimento da tutela de urgência. Quer dizer, não se precisa mais demonstrar de que o cidadão está pretendendo delapidar o patrimônio dele, vender, subtrair a ação futura do Estado para recompor o seu patrimônio. Então optaram por essa tutela de evidência, que nada mais isso, a partir do momento que existem elementos ou indícios de um ato de improbidade que tenha gerado prejuízo, a evidência disso já por si só seria suficiente para indisponibilizar bens para garantir futuras execuções, e somente se a ação final vier a ser procedente. E aí a agonia geral, seja daqueles que tratam com a coisa pública, seja daqueles que negociam com o poder público, que prestam serviço ao poder público, que muitas vezes se veem amarrados, presos, travados na sua atividade pessoal, financeira e até econômica, comercial, por conta de uma indisponibilidade de bens e pelo arrastamento interminável, muitas vezes, do processo, porque o processo em si mesmo, uma ação civil pública de improbidade administrativa, é um processo fadado a um tempo, que é o tempo do processo. Às vezes se fala muito em morosidade da justiça. O processo tem um tempo, e esse tempo precisa ser percorrido para que seja garantida exatamente o contraditório, a ampla defesa e tudo mais. Então eu penso que o superior foi simplista. Ele disse: vamos pela tutela de evidência, basta demonstrar de que houve que existe o fombo iuris, ou que existem indícios de que houve um ato de improbidade administrativa, um ato de desonestidade, um ato de corrupção, um ato que atenta aí os princípios que regem a administração pública, para já se permitir desde logo o bloqueio dos bens do cidadão, com todos os traumas que isso corresponde. Então eu penso também que
isso é uma decisão que agora se consolidou no recurso repetitivo, mas que não, embora eu sempre defenda, né, de que nós temos sim obrigação de respeito no que diz respeito às decisões dos tribunais superiores, e usa até uma passagem de um ministro do Superior Tribunal de Justiça que diz que é a força moral dos precedentes dos tribunais superiores. Como nós queremos que as nossas decisões sejam respeitadas pelos juízes, nós também temos que ter essa compreensão também de respeito. Mas aquilo é uma decisão que regra, né? E cada caso ele tem que ser examinado na sua circunstância, né, para efetivamente não se penalizar em excesso aquele que sequer ainda tem apontado como definitivo a possibilidade de uma condenação. Então eu vejo com muita preocupação todas os atos e ações que são extremados, né? Então, às vezes, com pouca dimensão probatória ou com poucos indícios, já se faz capaz, em algumas circunstâncias, de criar um comprometimento patrimonial, né, que prejudica a própria vida das pessoas. Mas eu penso que é um caminho que nós temos que discutir. Agradeço e espero que não tenha passado de 5 minutos. Não. Obrigada, desembargador. Na verdade, me parece que, do que foi falado aqui, muitas questões acessórias e paralelas começam a fervilhar tanto nas nossas mentes, quanto na mente dos nossos debatedores. E me parece que a primeira delas, que todos falaram, é a questão da razoável duração do processo. Ou seja, o doutor Rui falou, o doutor Francisco falou, o desembargador César falou, ou seja, uma ação dessa natureza que demora 14, 15 anos para ser julgada e tem o provimento cautelar concedido no início, sem a instrução, sem que tenha havido instrução, e durante todo esse tempo a parte fica com os bens indisponíveis, sem poder deles usufruir e dispor, o que, à primeira vista, feriria o princípio da razoável duração do processo, que tem força constitucional. Então, essa é a segunda pergunta que me parece relevante, que eu gostaria de dirigir ao doutor Aô. Se Vossa Excelência entende que essa medida assecuratória do juízo e cautelar, ela se justificaria no decorrer de todo o processo, ou se, passados alguns anos, seria possível a parte requerer a providência judicial para que houvesse o desbloqueio dos bens, inclusive porque isso já foi objeto de um recurso no STJ, em que essa questão foi decidida dessa forma. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião e a sua expressasse a sua opinião a respeito do tema. Bem, quanto a esse ponto, nós temos que fazer duas distinções. A decisão ao qual a senhora se referiu, ela trata de uma medida de indisponibilidade que existe no direito brasileiro desde 1974. Se refere a sistema financeiro. O Banco Central, em liquidação extrajudicial de entidades de atividade financeira, pode decretar a indisponibilidade. Ou seja, não é processo judicial, dessa decisão não se tratava de processo judicial, era de uma medida administrativa do Banco Central. Depois de 14 anos, se pleiteou a liberação, porque não tinha se resolvido ainda a questão da extinção da entidade, e foi decidido favoravelmente. Essa é uma situação. A situação da indisponibilidade na ação de improbidade administrativa é totalmente diferente. Primeiro, ela é um processo judicial, que tem o seu tempo de vida. Todos nós já falamos aqui, é pouca coisa. O inquérito civil é totalmente regrado. Nós fazemos toda uma apuração durante o inquérito civil. No momento em que o promotor de justiça decide que vai propor ação de improbidade, tem uma fase de defesa preliminar. Depois de ultrapassada essa fase de defesa preliminar, começa a fase de defesa própria.
E depois disso, temos todos os recursos à disposição daquele que está suportando a ação. São ações que são demoradas, são ações naturalmente demoradas e que vão durar muito mais, em alguns casos, do que os 14 anos mencionados. Só para vocês terem uma noção, e eu sempre gosto de falar isso, para mostrar o extremo do extremo, a minha recordista na promotoria era uma ação popular, proposta pelo senador Luiz Henrique da Silveira, quando ele era estudante de Direito, em 1960 e poucos. Estava em liquidação ainda. Então, uma ação popular que foi abandonada durante um tempo, que não interessava mais, e assim por diante. Mas essa era a minha recordista. Não acredito que ações de improbidade administrativa vão durar esse tempo todo, mas é possível que elas durem mais do que os 14 anos. Por quê? Porque vai se dar ampla defesa, vai se ter todo o contraditório possível, vai se chegar ao Supremo com facilidade, todas as ações vão chegar ao Supremo. A discussão é uma discussão constitucional, com base constitucional. Então, a questão aí, e eu retorno mais uma vez, ela vai ter o tempo que ela tiver que ter. Durante esse período, o que é mais importante? Supremacia do interesse público. O que é mais importante? O ressarcimento ao erário. Aí vai valer o indúbio pro societate. Nós temos que ter essa garantia. E não vocês não pensem que é todo e qualquer patrimônio que vai ser indisponibilizado. Bem de família está fora. Até 40 salários mínimos, sejam aplicações financeiras, sejam caderneta de poupança, salário, a tua vida continua. Só fica marcado, e aí eu digo, fica marcado aquele patrimônio que tu não pode vender, para ressarcir o erário daquele ato de improbidade que já passou tanto pelo crivo do promotor, que entendeu que havia possibilidade de propositura da demanda, como da defesa prévia, como do recebimento da ação, como da defesa em si. Uma sentença que disse que há um ato de improbidade, o recurso, 3 desembargadores que se manifestam a favor do ato de improbidade, e os recursos. Então, na ação judicial, ela tem o seu tempo e tem que vigorar o princípio do indúbio pro societate. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Rui, sou forçada a passar a palavra a Vossa Excelência. Tá certo. Eu tenho uma opinião bem distinta do doutor Aor, não porque eu sou advogado e ele é promotor. Não por essa simples razão. O microfone está desligado. Né? Está desligado? Não por essa simples razão. Eu gostaria de responder ao doutor Aor, não só nesta, mas do que ele disse no primeiro bloco, que está concatenado. Eu penso assim: numa ditadura, direitos individuais têm uma tutela dificultada. Numa democracia como a que vivemos pós-88, tem uma tutela facilitada, processualmente falando, garantias constitucionais. Só que, numa ditadura, numa democracia como a nossa, nós não podemos imaginar, porque é uma democracia, que os poderes públicos, o legislativo, o executivo, o Ministério Público, o Judiciário ou o Tribunal de Contas, não cometam atos arbitrários. O valor de tutela de um direito que coloca-se, traz aqui o doutor Aor a ideia da supremacia do interesse público, né? Ora, eu, como um cultor da Constituição, vejo que é a Constituição que define os bens que deverão ser respeitados em cada situação concreta. Não é essa etérea ideia de a supremacia do interesse público que a tudo justifica.
esse argumento, muitas vezes, com todo respeito, isso não é um rebate ao Dr. Aor, mas um rebate a esta ideia disseminada em muitos cursos de direito, em muitos lugares, em muitos acórdãos, em muitos momentos de debate público no país, que supremacia do interesse público visto desta maneira, como nos descreve e nos reproduz aqui, é uma postura de menos-valia dos direitos fundamentais que estão na Constituição, e uma Constituição e o direito constitucional e o constitucionalismo, em primeiro plano, é para proteger esses direitos e para limitar a ação do Estado, e a ação do Estado aqui é a ação do Ministério Público, é a ação do Poder Judiciário, que invadem com uma indisponibilidade de bens duramente uma liberdade econômica, mas não só a liberdade econômica. Às vezes a liberdade de empresa fica tolhida. Uma empresa ou uma pessoa física cujos bens sejam indisponíveis, isso acontece muito no Estado, e aqui, doutor Aor, no nosso Estado de Santa Catarina, acontece sim privação de salário de servidor, né? De decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, magistrados adstringiram salários e para o desbloqueio precisou haver agravos, né? Então, a adstrição desses bens é preciso considerar toda a complexidade dos direitos fundamentais. Acho que simplesmente invocar a supremacia do interesse público é dizer, não, o Estado acusador, do Estado poderoso, que paga um promotor de justiça muito bem pago para fazer o seu trabalho. Geralmente, o réu da ação é um servidor público modesto, que para uma boa defesa de direito administrativo vai ter que contratar um advogado especializado, que não é barato. Então, essa ideia de que vamos dividir o mundo entre aqueles que praticam atos de improbidade, aqueles que não praticam, e aqueles que praticam, que suportem o ônus acusatório do Estado, esta é uma ideia que não se conforma, penso eu, ao que nós devemos esperar de uma atuação no Estado democrático de direito. Este elogio do poder constritivo do Estado numa fase desta natureza serve muito ao Estado acusador, serve muito à função pública de acusação. Todavia, no plano equilibrado, na balança da justiça, e não é incomum que encontremos juízes que com muita tranquilidade apoiam esta visão, o juiz que deve ser um terceiro acima das partes, imparcial mesmo, não é comum. Eu viajo pelo Estado, e são exceções, devo dizer, a nossa magistratura é muito qualificada, o nosso tribunal também é muito qualificado, mas eu vejo, tanto em processos criminais de primeiro grau, como de improbidade, como em processos eleitorais, alguns magistrados terem uma visão que se inclinam a balança para o olhar da acusação, como se fossem coautores, copartícipes, involuntários, é claro, da função persecutória. O juiz não tem esta função é do Ministério Público, e é uma função que constringe liberdades. O pedido do Ministério Público que atende a indisponibilidade é violento, porque muita gente, como eu disse antes aqui, que tem uma indisponibilidade, não consegue financiamento bancário, você afeta a própria dignidade. Eu conheço, nós trabalhamos muito com improbidade, a indisponibilidade leva à depressão das pessoas, leva ao empobrecimento econômico muitas vezes, a gente vê só sob um olhar assim, né? Mas leva muitas pessoas com muitos problemas, e simplesmente o elogio indiscriminado como uma questão em tese, sem uma reflexão crítica, vai nos levar a que respaldemos atitudes numa democracia próprias de uma ditadura, ou seja, de um elemento de Estado que não respeita os direitos fundamentais. Obrigada, doutor Rui. Doutor Francisco, doutor Rui faz uma crítica bastante objetiva a respeito do arbítrio e da necessidade da preservação de direitos no Estado democrático de direito, especialmente na questão relativa à indisponibilidade de bens. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, sempre tendo em mente a questão suscitada de início a respeito da razoável duração do processo. Bom, eu tenho que cuidado aqui porque eu estou agora numa posição. Mas o fato é que... Esse é o objetivo. Esse eu já anotei. Mas o fato é que a questão aqui colocada, né, mais uma vez, claro que existem inúmeras situações que todos nós sabemos, situações de abusos de parte a parte. Existem também muitos administradores públicos que precisam, sim, em relação a eles, ser decretada a indisponibilidade, que merecem a indisponibilidade,
e que merecem a condenação. O que nós estamos tentando aqui estabelecer é quando, né, e com que parâmetros que nós vamos tratar essa questão. É evidente que quando se trata de duração razoável do processo, esse é um problema, claro, como disse há pouco o desembargador César Abreu, ao tempo do processo. Né? É um processo que vai exigir pesquisa, um processo que vai exigir dedicação, um processo que vai exigir perícia, ouvida de testemunhas, né? E que vai ter todo o jogo processual à sua disposição. A questão é que o devido processo legal e a duração razoável do processo, que não é uma invenção nossa, isso está, inclusive, na própria Constituição Europeia, tem lá um dispositivo semelhante, que é uma manifestação do devido processo legal. Né? E o devido processo legal, justamente, a cláusula do devido processo legal pressupõe o respeito, né, a uma questão que é aqui evidente, que é o poder do Estado diante do indivíduo. E esse poder do Estado diante do indivíduo, né, não pode se voltar contra o indivíduo e também não pode ser justificador de qualquer ação do Estado. E aqui, para mim, é que é o ponto. Bom, se o Estado lida com dificuldades para investigar, quais são as dificuldades do indivíduo para se defender? É evidente que o Estado tem um poderio maior, por isso que é o controle da própria atividade do Estado. Uma outra questão também é que essa discussão em torno da supremacia do interesse do Estado, né, que leva a essa compreensão, então, de que ali está se defendendo os interesses da sociedade, e os interesses da sociedade justificam específicas ações. A primeira questão é justificam quando autorizados. E o segundo ponto aqui é que nós estamos tratando, eu não sou administrativista, né, não sou... a minha formação é no direito constitucional, na teoria do Estado e também no processo civil. Mas o fato é que nós estamos aqui diante de um direito administrativo que trata de sanção, trata de apenamento. Nós estamos tratando disso aqui. De modo que afirmar, né, que há um interesse, quando que no direito penal, quando que essa figura surge? Ao que eu me recordo, eu tentei lembrar de outros exemplos, para remeter ao júri ou não. Né? Ou seja, para entregar à sociedade a decisão a respeito da absolvição ou da condenação. Agora, fora disso, não. De modo que há necessidade, sim, claro, eu quero que o Estado esteja aparelhado para comprovar, eu quero que o Estado esteja aparelhado para que esse processo dure pouco. Agora, não às custas da limitação do patrimônio, da limitação da liberdade da pessoa, porque isso compreende a liberdade da pessoa. E um outro ponto aqui também, que é importante dizer, existem sim outras medidas menos gravosas, menos invasivas, que têm sim condições de emprestar idêntica garantia, talvez não tão confortável, mas existem. Por exemplo, a própria fraude à execução. A fraude à execução, ela não decorre só do processo de execução, ela decorre de todo e qualquer tipo de processo. E é evidente que mesmo que seja um processo de conhecimento, a partir da citação, o desfazimento do patrimônio, levando à insolvência, pode ser declarado ineficaz em reconhecimento de fraude à execução. O próprio arrolamento de bens, o arrolamento cautelar, que vai contribuir para essa medida. Então, existem outras medidas menos gravosas. Agora, claro, havendo a prova da dilapidação, havendo a demonstração efetiva da situação ali investigada, vamos encontrar, sim, situações em que se justificam, em que vão se justificar o bloqueio de bens. Mas como primeira medida, como única medida, eu tenho uma grande resistência em relação a isso. Obrigada, doutor Francisco. Desembargador César, qual a sua opinião a respeito dessa questão relativa à supremacia do interesse público, que a tudo justifica, e a posição do doutor Rui e do doutor Francisco? Eu penso que essa mesa de debate devia ser localizado o Rui e o Francisco
alterar um pouco a composição da mesa. E eu estou muito confortável porque falo sempre depois do desembargador Francisco, então eu estou muito a cavalheiro. Mas uma das coisas que sempre também nos causou espécie em relação a essa questão da indisponibilidade, porque a indisponibilidade ela atinge de forma ilimitada, ou pelo menos limitada ao prejuízo que está no processo, mas em termos de patrimônio ela pega qualquer coisa, o que tiver pela frente, né, que constitui patrimônio do cidadão que está respondendo ao processo, acaba sendo atingido, evidente que no limite do que se procura de ressarcimento futuro. Mas existem outras medidas, como foi colocado, o arresto. Por que a primeira medida, né, que se pudesse estabelecer, o arresto, não seria o protesto contra a alienação de bens? Não seria uma medida menos traumática? Né? E ao invés de se aguardar a instrução do processo, para depois dizer se há solidariedade entre os réus, né, qual foi a cota de responsabilidade de cada um, se a responsabilidade é igual dimensão ou não é igual dimensão, se ela é subsidiária ou ela é ampla de cada um deles individualmente. Por que não começar pelo mecanismo menos restritivo ou menos traumático para a vida civil, econômica da pessoa, da empresa, né? E se buscou esse caminho. No fundo, todos nós sabemos, o Estado, na verdade, ele é incompetente, o Estado é um Estado que não se precavê, não se antecipa, não tem uma política de acompanhamento e de prevenção, e, portanto, é mais fácil fazer uma lei que aconteceu um episódio, então ingressa na vida das pessoas e cria todo esse trauma que nós estamos aí a observar. E, evidentemente, o que deve haver, o que eu acho que deve haver, e isso está caminhando, é por um processo mais seletivo em relação à busca dessa indisponibilidade no que diz respeito aos fatos e acontecimentos que justificam a ação civil pública. E penso que o Ministério Público, mais recentemente, a gente nota isso, como diz o doutor Rui, no início tudo era novidade, né? As ações precisavam ser implementadas, as pessoas precisavam ser desassossegadas, porque também se conduzia a coisa pública com muita liberalidade, né? Se entendia que nada acontecia ou que nada iria acontecer, e que não havia uma política, não haviam entidades nem instituições prontas e em condições de agir quando há desvios de conduta, né? Hoje se mostra que as coisas são diferentes, que as coisas mudaram, que nós temos uma instituição forte que é o Ministério Público, que às vezes, evidentemente, como existe na magistratura erros, como existe na advocacia equívocos, também no Ministério Público pode haver excesso e as decisões judiciais de alguma forma demonstram que existem algumas circunstâncias que não justificariam aquele excesso, aquela providência inicial, que ela poderia se consolidar ao depois, né? O que entristece todos nós é quando você concede uma medida violenta, né, lá no início do processo, com indícios muito pueris, muito singelos, e lá na frente você acaba absolvendo o cidadão e descomprometendo um patrimônio. Depois de 10 anos de comprometimento, você arrasou com toda uma perspectiva futura, né? Então eu penso que a responsabilidade nossa é muito grande, do Ministério Público maior ainda, porque é quem propõe as ações, né? E penso que nós temos que buscar mecanismos, e o próprio CNJ tem apontado no sentido de que há uma necessidade dos tribunais e dos juízes dar preferência a esse tipo de demanda, né? Voltando um pouquinho naquela questão da tutela de evidência e tutela de urgência, se nós verificarmos o que o próprio CNJ diz, de que a ação civil pública ela tem dois conteúdos, ela tem o conteúdo ressarcitório e o conteúdo condenatório no que diz respeito à questão tipo lá da perda de direitos políticos e tudo mais, e o ressarcitório, né, no sentido da recuperação patrimonial, né, e que esse ressarcitório pode ser uma ação proposta pelo próprio ente público que se viu lesado, né,
nós vamos ver que numa relação do ente público com o particular, né, haveria necessidade para indisponibilizar bem, né, da demonstração inequívoca de que por parte do cidadão estaria ocorrendo essa dilapidação patrimonial. Então eu penso que todas essas discussões elas são atuais, elas são permanentes, né? Acho que não tem prato feito nem decisão definitiva em relação a questão nenhuma, né? E que esse tipo de conversa, de debate, ela é importante exatamente para isso, para abrir as perspectivas, seja do nosso ponto de vista de magistrados que temos que dar as soluções nessas questões, do Ministério Público que atua aí na defesa do interesse maior da sociedade, e dos próprios advogados, que é quem pode, né, na verdade, são os que podem dar um contributo muito decisivo para tudo isso.